A voz da faxineira cortou o salão como um raio. Esse casamento não vai acontecer. Eu não vou deixar você acabar com essa família. Por um segundo, todo mundo achou que ela tinha enlouquecido, que era só mais uma funcionária se passando dos limites, mas bastou ela levantar o celular, apontar para o telão e dizer: "Então escutem o que a noiva de vocês fez com a própria sogra", para o clima de festa morrer na hora, os sorrisos congelarem e até o milionário sentir as pernas falharem. O que ninguém sabia era que aquela mulher simples, que limpava corredor em silêncio desde menina, guardava provas que iam virar a vida de todo mundo do avesso, expor traições escondidas, um sequestro inimaginável e um segredo tão pesado que parecia coisa de filme, mas estava prestes a explodir bem ali, na frente de todos. Antes de começar, me diz uma coisa aqui nos comentários. De onde você está assistindo e que horas são aí agora? E se prepara, porque essa história vai te deixar arrepiado. Aproveita e curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. Porque quando você achar que descobriu tudo, a próxima reviravolta já vai estar te esperando. Rafael Monteiro sempre foi o tipo de homem que muita gente julgava rico demais para entender de amor. Mas quem convivia com ele sabia que por trás dos carros importados, do relógio caro e da empresa que crescia mais rápido do que ele conseguia administrar, havia um coração meio perdido, meio carente, que só queria alguém que olhasse para ele como homem, não como banco ambulante. Por isso, quando Valéria entrou na vida dele com aquele sorriso impecável, perfume doce, olhar fixo e uma delicadeza ensaiada que parecia tirada de filme romântico, ele caiu direto no encanto, sem sequer desconfiar que por trás de cada gesto existia cálculo, estratégia e um apetite por dinheiro que faria tremer qualquer um que soubesse quem ela era de verdade. Ela chegou por acaso, derrubando livros no saguão de um evento beneficente, fingindo timidez quando ele se ofereceu para ajudar, sorrindo com aquele ar de menina indefesa que precisava de proteção, e Rafael, com seu coração mole e cheio de boas intenções, acreditou no pacote inteiro, sem imaginar que estava recebendo não uma namorada, mas um problema embalado com laço, pronto para detonar no momento exato. Valéria estudou cada passo antes de se aproximar. Sabia da fortuna, sabia do histórico de relacionamentos frustrados, sabia que Rafael desejava formar família e se apresentou como tudo aquilo que ele sonhava, cuidadosa, carinhosa, compreensiva e, acima de tudo, desinteressada, repetindo várias vezes frases como "dinheiro para mim não é o mais importante", enquanto seus olhos avaliavam, em silêncio, cada detalhe da mansão Monteiro. Mas a única pessoa que não se deixou enganar foi justamente quem mais conhecia a casa por dentro, Dona Lúcia, mãe de Rafael, uma senhora de 70 anos, com um olhar que atravessava paredes e intenções. Desde o primeiro dia, ela observou a forma como Valéria percorria a sala com olhos de avaliadora, tocando objetos caros com mais interesse do que apreço, elogiando quadros antigos como quem calcula valor de revenda, perguntando sobre como funciona o testamento da família, como quem pergunta sobre previsão do tempo. Quando Rafael tentava defendê-la, dizendo "mãe, ela só está curiosa, ela gosta da nossa história", a idosa apenas suspirava, passava a mão no terço e devolvia: "Filho, curiosidade demais em assunto de dinheiro nunca é interesse inocente." A convivência só reforçou suas suspeitas. Valéria nunca perguntava sobre a infância de Rafael, mas queria saber cada detalhe sobre as clínicas, sobre a empresa, sobre o patrimônio. Perguntava sobre bens, sobre sociedade, sobre porcentagens, sempre sorrindo, como quem comenta algo banal, mas com o brilho no olhar de quem já imagina o nome estampado nas escrituras. E mesmo assim, Rafael insistia que a mãe tinha paranoia, que precisava aprender a confiar, que a vida não era novela cheia de vilões.
Mal sabia ele que naquela casa estava se instalando uma personagem que faria qualquer novela parecer brincadeira. No meio de tudo isso, havia alguém que enxergava mais do que deveria, não porque procurava encrenca, mas porque estava sempre no lugar certo na hora errada. Camila, a faxineira da família. Entrara ali ainda adolescente, tímida, dedicada, aprendendo a cuidar dos cômodos como se fossem extensão da própria casa. E ao longo dos anos se tornou parte invisível da estrutura afetiva dos Monteiro. Aquela que sabia quando Dona Lúcia estava triste só pelo jeito de guardar a louça. Aquela que percebia quando Rafael chegava do trabalho abatido só pelo som do sapato no corredor. Camila tinha o dom de enxergar o que ninguém via, não por fofoca, mas por convivência silenciosa, e foi desse silêncio que ela começou a notar os primeiros sinais de que Valéria não era apenas uma noiva encantadora, mas uma mulher com planos grandes demais para serem inocentes. Observava como a noiva, por acaso, surgia atrás de portas quando as pessoas falavam de bens, como ela fingia humildade, mas perguntava demais sobre datas de reuniões, sobre documentos guardados no escritório, sobre assinaturas antigas. E Camila, experiente em ver o que o pano não limpa, começou a sentir aquele aperto no peito que só aparece quando o perigo chega disfarçado de perfume caro. O cenário só ficou mais estranho quando Renato, o motorista da família, entrou na equação. Ele sempre fora um homem de postura correta, mas com olhos que carregavam cansaço e frustração, como alguém que sabia que nunca teria a vida que servia diariamente. Valéria percebeu essa vulnerabilidade mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Começou elogiando-o exageradamente, rindo das piadas dele, elogiando o corte de cabelo novo que ele nem tinha, pedindo ajuda em pequenas coisas que não fazia sentido pedir ao motorista, até que as conversas na garagem deixaram de ser ocasionais e começaram a ser rotina. Camila, que arrumava a área externa nas noites mais quentes, mais de uma vez ouviu risadas abafadas, sussurros e uma frase que nunca esqueceu. Renato, a gente pode conseguir tudo, desde que cada peça esteja no lugar certo. Ela não sabia que peça era aquela, nem que tabuleiro era esse, mas sabia reconhecer quando gente perigosa começava a se unir. E ali, na garagem da mansão Monteiro, havia uma aliança nascendo, não de amor, mas de interesse. O verdadeiro estopim veio quando Rafael anunciou algo que deveria ser motivo de celebração, mas se tornou senha para o início do desastre. Ele precisava viajar ao exterior por 4 meses para fechar um contrato bilionário que colocaria a empresa num patamar internacional. A notícia caiu na sala como uma bomba silenciosa. Rafael falava animado, gesticulando, explicando detalhes do acordo, enquanto Valéria sorria de um jeito que, para qualquer pessoa apaixonada, parecia empolgação. Mas para Camila, parecia antecipação. Era como se a noiva estivesse esperando exatamente aquele momento para dar o próximo passo do plano que vinha maturando nos bastidores. E foi exatamente isso. Assim que Rafael virou as costas, Valéria se tornou outra pessoa. Exigente, fria, impaciente, tratando funcionários com desprezo, exigindo mudanças bruscas na rotina da casa, tentando isolar Dona Lúcia de todos com a desculpa de que a idosa precisava descansar. Dona Lúcia, experiente demais para cair em teatro bonito, sentiu o cerco apertar ao redor dela. Remédios desapareceram da gaveta. Xícaras apareceram com chás calmantes que ela nunca pediu. Valéria começou a entrar no quarto da sogra sem bater, mexer em papéis antigos, sugerir com frequência uma assinatura aqui, outra ali, sempre dizendo que era só para facilitar as coisas quando Rafael estivesse fora. A idosa fingia concordar, mas desligava o computador, escondia documentos e sempre que podia conversava com Camila em segredo, dizendo: "Essa mulher não é de Deus, menina. Tem algo nela que não fecha." Só que a faxineira já sabia disso. Sabia há muito tempo. O que ela não sabia era o quanto aquilo estava prestes a piorar. E rápido.
Quando Rafael embarcou, achando que estava deixando a família em boas mãos, Valéria viu ali o palco perfeito para colocar em ação o plano mais cruel que já arquitetara. Tirar Dona Lúcia do caminho, assumir controle da casa e preparar terreno para assumir também os bens, a empresa e, se possível, a fortuna completa. Só que ela não contava com um detalhe que mudaria tudo. Camila estava percebendo cada movimento, cada olhar, cada porta fechada, e por mais que ninguém desse crédito à faxineira da casa, era ela quem realmente conhecia os monstros escondidos atrás das cortinas. E naquele instante, antes mesmo do primeiro golpe ser aplicado, ela murmurou sozinha no corredor: "Eu não vou deixar vocês destruírem essa família, nem que eu seja a única lutando." E foi nessa promessa silenciosa que começou a guerra que ninguém viu chegar, mas que logo explodiria com força suficiente para derrubar vidas inteiras. Assim que o avião de Rafael sumiu no horizonte, levando com ele a ingenuidade de quem acreditava que estava deixando a casa em paz, Valéria endireitou os ombros, tirou o sorriso doce como quem arranca uma máscara sufocante e exibiu, pela primeira vez, o rosto verdadeiro, duro, impaciente, dominador. Não demorou nem meia hora para que a mansão começasse a sentir a mudança no ar. A mulher que antes oferecia café aos funcionários passou a gritar por qualquer coisa fora do lugar, exigindo que trocassem lençóis que ela mesma bagunçava só para testar eficiência, cortando horários de descanso, proibindo conversas na cozinha e impondo regras que ninguém ali tinha visto nem nos piores patrões. Caminhava pelos corredores como se já fosse dona de tudo, chutando portas fechadas, exigindo relatórios, reclamando de pratos e sempre observando cada detalhe como quem estuda terreno antes de construir o golpe perfeito. Camila, que varria o corredor tentando fazer o trabalho em silêncio, sentiu o clima mudar como quem sente a temperatura cair antes da tempestade. A casa, que antes respirava aconchego, virou território de guerra, e a cada passo de Valéria, mais claro ficava que aquela mulher não tinha vindo para ser parte da família, tinha vindo para destruí-la por dentro. Dona Lúcia foi a primeira a perceber que a mudança não era apenas comportamento grosseiro. Havia algo mais profundo e ameaçador por trás da transformação repentina da noiva. Remédios que sempre estiveram organizados começaram a desaparecer misteriosamente. Chávenas de chá apareciam ao lado da cama com líquidos que ela nunca pediu, sempre oferecidos por Valéria, com o mesmo sorriso cínico e a frase: "Toma, sogrinha, é bom para relaxar." A idosa começou a sentir tonturas estranhas, um cansaço que não combinava com sua rotina, e um esquecimento repentino que parecia mais efeito de medicamento do que da idade. Uma noite, ao acordar com a garganta seca, encontrou Valéria no quarto, mexendo na gaveta de documentos, e ao perguntar o que ela estava fazendo ali, recebeu como resposta um cínico: "Estou te ajudando a organizar sua vida, sogrinha. Você devia confiar mais em mim." Mas confiança é algo que não nasce do medo, e Dona Lúcia passou a dormir com a porta trancada, mesmo sabendo que tranca nenhuma segura quem já entrou com chave pela porta da frente. Camila, observadora silenciosa, não tinha estudo de medicina, mas tinha faro de quem conhece a casa desde sempre. Percebeu que nos dias em que Valéria servia chás e remédios alternativos, Dona Lúcia mal conseguia levantar os braços. Já nas manhãs em que a noiva acordava cedo demais e saía com Renato, a idosa parecia recuperar parte da lucidez. Isso acendeu na faxineira uma suspeita que queimava como brasa escondida. Ela está dopando a patroa. Mas como provar? Quem ouviria a faxineira da casa contra a noiva elegante? Ainda assim, Camila começou a vigiar discretamente cada detalhe, escondendo o medo debaixo do uniforme azul. Notou como Valéria caminhava pelo quarto de Rafael com a liberdade de quem já era dona, como mexia nos documentos do cofre, como fotografava páginas de contratos enquanto fingia mandar mensagens. O pior foi uma tarde em que ouviu, sem querer, Valéria dizendo ao telefone:
Com ele fora por 4 meses, eu mando nessa casa, e essa velha vai me agradecer por sumir do caminho. Foi nesse momento que Camila entendeu que não era só implicância, era violência planejada. Renato, o motorista, começou a aparecer cada vez mais dentro da casa, mesmo quando não havia viagens marcadas. Ele e Valéria falavam em cantos escondidos, riam demais, cochichavam sobre o plano, sobre a oportunidade perfeita, sobre papéis que precisam de assinatura antes que Rafael volte. Certa noite, Camila escutou o suficiente para perder o sono. Renato, se essa velha não atrapalhar, a vida da gente resolve de vez. Você sabe o que fazer. O motorista, inseguro, perguntou se aquilo era realmente necessário, mas Valéria respondeu com uma calma assustadora. Ou ela sai do caminho agora, ou você nunca vai ter vida boa. Eu já perdi tempo demais com esse romance falso, agora quero retorno. A frieza daquela frase ficou ecoando na cabeça de Camila como uma sirene. Ela sabia que estava presenciando o nascimento de uma tragédia e que, se não fizesse algo, aquela casa que um dia lhe deu abrigo seria engolida pela ganância de 2 monstros disfarçados. O golpe começou de verdade numa madrugada barulhenta, em que a chuva batia nas janelas como se tentasse avisar que algo terrível estava prestes a acontecer. Camila acordou com um ruído arrastado no corredor da ala de hóspedes, um lugar que não era usado havia meses. Levantou devagar, descalça, e espiou pela fresta. Renato empurrava uma cadeira de rodas com Dona Lúcia desmaiada, cabeça pendendo para o lado, enquanto Valéria abria caminho com uma lanterna e sussurrava rápido antes que alguém acorde. A faxineira recuou, o coração batendo tão forte que parecia pulsar no pescoço. Queria gritar, mas sabia que se fizesse isso, ninguém acreditaria. E poderia ser a próxima a desaparecer. Ficou ali, escondida, observando a cena que mudaria sua vida para sempre. A sensação era de estar vendo um crime ao vivo, sem poder intervir. Quando a porta da ala de hóspedes se fechou atrás dos dois, Camila percebeu que o destino de Dona Lúcia estava nas mãos dela e de mais ninguém. Na manhã seguinte, Valéria anunciou a história já pronta, como se tivesse ensaiado frente ao espelho. Sogrinha foi internada numa clínica maravilhosa. Eu cuidei de tudo. Ela precisava descansar. A narrativa era bonita demais para ser verdadeira, e a casa começou a ser reorganizada, como se a idosa fosse apenas lembrança distante. Camila tentou perguntar o nome da clínica, o endereço, o telefone, mas Valéria sempre desviava. Depois eu te passo. Não precisa disso agora. Não enche com pergunta. O problema é que a casa não mentia. O terço de Dona Lúcia continuava no criado mudo. O chinelo continuava sob a cama e havia uma xícara de chá ainda morna sobre um aparador. Nada ali indicava uma internação planejada. Tudo apontava para a fuga forçada. Camila sabia que precisava agir com cautela. Se fosse precipitada, colocaria a própria vida em risco. Mas se ficasse calada, abandonaria a mulher que praticamente a criou. Então, enquanto Valéria se ocupava de inventar versões para Rafael, a faxineira fez algo que mudaria completamente o rumo da história. Escondeu um celular antigo em cima de um armário alto da cozinha e começou a registrar cada conversa suspeita, cada frase sussurrada, cada plano disfarçado. A casa, que antes era apenas lugar de trabalho, virou campo de investigação. E a cada gravação, mais evidente ficava que aquilo não era só uma briga de família. Era um golpe milimetricamente calculado, prestes a explodir. O que Camila não sabia era que, enquanto gravava os monstros, eles começavam a enxergá-la como obstáculo e estavam dispostos a eliminá-la do jogo. Camila começou a ouvir os áudios escondida no quartinho de materiais, com o coração quase saindo pela boca. Cada frase que Valéria soltava era como uma facada na confiança que Rafael tinha nela. Assim que essa velha sumir de vez, a gente agiliza a procuração. Ele vai assinar sem nem ler, sempre fez isso.
A faxineira apertava o celular na mão e sussurrava para si mesma: ninguém vai acreditar que eu ouvi isso. Mas eles vão ter que acreditar no que ela mesma falou. Naquele momento, a casa deixou de ser só cenário de trabalho e virou campo de batalha. Camila entendeu que não estava apenas limpando o chão, estava pisando em cima de provas vivas de um golpe em andamento, e qualquer passo em falso poderia fazer tudo desmoronar em cima dela primeiro. O desaparecimento de Dona Lúcia, que deveria ter causado desespero geral, foi tratado por Valéria como mudança de rotina. Em 2 dias, o quarto da idosa virou quase um museu arrumado demais, sem uma peça fora do lugar, como se fosse um cenário montado para a visita ver e ir embora. A noiva espalhou a mesma história para todos. Ela está numa clínica 5 estrelas, gente. Relaxem, eu fiz o melhor para a saúde dela. Só que as pequenas pistas gritavam, o perfume ainda aberto na cômoda, o terço esquecido, o avental pendurado atrás da porta. Se fosse internação, ela teria levado tudo isso, pensava Camila, enquanto dobrava os lençóis com a sensação de que estava arrumando a cama de alguém que não tinha ido a lugar nenhum. Decidida a não carregar aquele peso sozinha, Camila respirou fundo e ligou para Rafael do celular simples dela, as mãos tremendo. Quando ele atendeu, com voz cansada do outro lado do mundo, ela disparou, meio atropelada. Seu Rafael, me desculpa ligar assim, mas eu acho que a Dona Lúcia não está em clínica nenhuma. Tem coisa errada. A Dona Valéria está mexendo em remédio, está escondendo porta. Eu ouvi umas conversas estranhas. Do outro lado, ele ficou em silêncio, tentando juntar trabalho, saudade e preocupação. Antes que conseguisse formular uma pergunta, Valéria entrou na chamada de vídeo de surpresa, como se tivesse adivinhado, e fez o papel da vítima com perfeição ensaiada. Amor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso, disse ela, com os olhos cheios de lágrimas prontas para cair. Desde que você viajou, a Camila está estranha, desconfiada de tudo que eu faço, insinuando que eu estou maltratando sua mãe, que eu estou interessada em dinheiro, eu estou me matando para cuidar de tudo aqui, e ela fica me perseguindo, ouvindo atrás da porta, inventando história. Rafael respirou fundo, confuso, dividido entre a imagem doce da noiva e a lealdade antiga da faxineira. Camila, eu sempre confiei em você, ele disse, mas isso que você está falando é muito sério. Espero que não seja fofoca. Aquela palavra, fofoca, entrou na cabeça da faxineira como veneno, porque era tudo que ela não estava fazendo. A partir desse dia, a campanha contra Camila ganhou força. Valéria começou a espalhar pela casa que a faxineira estava abalada, ciumenta, querendo aparecer. Na copa, cochichava com a cozinheira. Sabe, eu acho que a Camila queria que o patrão olhasse para ela como mulher, por isso implica comigo. No jardim, comentava com o jardineiro. Cuidado com o que você fala perto dela, viu? Tudo vira conversa distorcida. Em pouco tempo, o clima mudou. Alguns funcionários passaram a evitar Camila por medo de se envolver. Outros baixavam o olhar quando ela entrava, e ela sentia em cada corredor o peso de uma desconfiança que nunca pediu para carregar. Era como se a vilã tivesse conseguido vestir nela a fantasia de problema da casa. Só que, por trás desse teatro, o plano dos dois avançava. Valéria começou a aparecer com pastas cheias de papéis, falando em regularização de bens, adiantamento de herança, mudança em escritura. Usava o argumento de que Rafael confiava nela e que era mais prático resolver tudo antes do casamento. Renato entrava e saía com envelopes debaixo do braço, fazia viagens rápidas ao cartório, sempre em horários em que ninguém pudesse cruzar com ele. Camila anotava tudo num caderninho escondido entre baldes. Dia, hora, carro, destino provável. Ela sabia que precisava fazer esses detalhes virarem prova antes que o casamento acontecesse e o golpe fosse sacramentado em bolo branco e foto de sorriso falso. Quando veio a notícia de que Camila seria dispensada para o bem da harmonia da casa,
Ela entendeu que tinha passado de observadora, incômoda à ameaça real. Valéria usou o próprio Rafael como escudo, dizendo por ligação: Amor, eu não me sinto segura com alguém desconfiando de mim dentro da sua casa. Decide, ou ela ou eu. Ele, fraco, distante, cego pelo amor que achava sentir, autorizou a demissão, achando que estava resolvendo um conflito. Camila ouviu a justificativa fria. Não é nada pessoal, mas a senhora andou passando dos limites. Melhor cada um seguir seu caminho. Guardou o uniforme, engoliu o choro e saiu pela porta da frente com a mala na mão, mas com um pensamento firme martelando. Se eu for embora de verdade, aí sim eles vão ter caminho livre para destruir todo mundo aqui dentro. Na calçada, sentada num banco de concreto em frente à mansão em que tinha deixado tantos anos de vida, Camila tomou a decisão mais perigosa da sua história. Não iria abandonar aquela família, mesmo sem salário, mesmo sem crachá, mesmo sem direito de entrar. Iria lutar de fora. Pegou o celular com os áudios, folheou o caderno de anotações, respirou fundo e murmurou: Se dentro ninguém quer ouvir, então eu vou chamar quem é pago para enxergar o que está errado. E caminhou na direção da delegacia mais próxima, sem saber que, enquanto buscava ajuda na lei, Valéria vasculhava o passado dela, pronta para transformar sua maior coragem na munição mais suja contra ela. Porque, antes da justiça bater na porta da mansão, a noiva golpista ainda ia tentar virar o jogo, expondo um segredo do passado da faxineira. E aí, ninguém ia saber de que lado a verdade realmente estava. A delegacia parecia pequena demais para caber o peso do que Camila carregava nas mãos. Áudios, anotações, datas, horários, frases soltas que formavam o quebra-cabeça mais perigoso da vida dela. Quando entregou o celular ao delegado Érico, sentiu as pernas tremerem, mas manteve o queixo firme. Aquele homem de bigode grisalho e olhar acostumado a ver mentira de longe ficou mudo ao ouvir Valéria dizendo: Quando essa velha desaparecer, eu finalmente coloco minhas mãos no que é meu. O silêncio dele falou muito mais que qualquer frase, e Camila entendeu que tinha encontrado o primeiro aliado real. Moça, isso aqui não é briguinha de família, não. Isso aqui é golpe, é sequestro, é coisa grande, ele disse, ajeitando os óculos. Ela respondeu apenas: Eu sei, e se eu não fizer nada, ela mata a dona Lúcia. O delegado respirou fundo, pediu discrição absoluta e prometeu verificar cada ponto antes de agir, mas deixou claro que, se confirmado, aquilo ia virar caso grave da polícia. Camila saiu dali com o coração socando o peito, sabendo que tinha dado o passo mais arriscado da própria vida, mas também o único capaz de salvar a mulher que a tratou como filha. O que ela não imaginava era que, naquele exato instante, Valéria já tinha começado a mexer nas sombras para destruir sua credibilidade, vasculhando seu passado como quem procura munição para uma guerra que ainda nem tinha começado de verdade. Quando voltou à vizinhança, Camila percebeu movimentos estranhos na mansão. Carros chegando tarde, luzes acesas em horários incomuns. Renato entrando e saindo com malas vazias, como se tentasse esconder rastros antes que alguém descobrisse. Ela observava tudo da rua, sentada no banco de concreto onde tantas vezes esperou o ônibus, quando ainda era só uma menina perdida tentando ganhar a vida. Agora, porém, observava como quem vigia inimigos, não como quem passa o tempo. Do outro lado do portão, Valéria andava de um canto ao outro como fera acuada, mas com olhos frios demais para quem deveria estar preocupada com a sogra internada. Camila sabia que aquilo era outra mentira. Dona Lúcia estava trancada em algum canto da cidade, fraca, dopada, sofrendo sozinha. O barulho do automático do portão despertou a faxineira do transe. Renato saía dirigindo o carro preto com pressa suspeita. Ela pegou o celular e começou a seguir a distância, anotando ruas, horários, paradas. Era sua única chance de descobrir o paradeiro da idosa. O motorista parou em um sítio afastado, escuro, quase invisível da estrada.
O coração de Camila gelou. Ela sabia que precisava da polícia para entrar, mas também sabia que não podia perder aquele lugar de vista nem por um minuto, porque ali, naquele solo frio, podia estar a verdade enterrada viva. Na manhã seguinte, a fiscalização policial chegou sem sirenes, como ordenado pelo delegado Érico. A porta do sítio foi aberta à força, e dentro do quarto dos fundos estava Dona Lúcia, fraca, desnutrida, o rosto abatido, as mãos tremendo como folhas ao vento. Quando viu Camila, tentou sorrir com o pouco de força que restava. "Eu sabia que você vinha. Você sempre vem", sussurrou. Aquilo cortou o coração da faxineira como faca. A perita fotografou tudo: colchão velho, comida azeda, remédios vencidos, sinais claros de negligência e cárcere. Renato tentou fugir dos policiais, dizendo que só seguia ordens, que não sabia que ia tão longe, que Valéria planejou tudo. Mas não havia desculpa que apagasse o estado da idosa, nem o silêncio cúmplice do motorista ao longo dos dias. Camila segurou a mão de Dona Lúcia durante todo o resgate, prometendo em voz trêmula: "Eu vou te levar para casa, nem que seja arrastada." A ambulância saiu com sirene baixa, mas a revelação estava prestes a explodir na mansão Monteiro como bomba anunciada. E nada no mundo prepararia Valéria para ver a sogra entrar pela porta principal viva, consciente e pronta para contar o que realmente aconteceu. A mansão estava iluminada para a chegada antecipada de Rafael. Valéria ajeitava flores na mesa como quem prepara palco para convencer o público. Quando o noivo entrou, ela correu em direção dele com lágrimas instantâneas, encenando dor. "Amor, tá tudo um caos desde que você viajou. A Camila me persegue, inventa histórias, sua mãe não coopera, eu tô sozinha." Ele ouviu, desconfiado. Algo nele tinha mudado. A semente da dúvida, plantada quando recebeu anonimamente um áudio da própria noiva menosprezando sua mãe, já germinava. Ele respirou fundo, pronto para questioná-la, mas não teve tempo. A porta se abriu atrás dele, e Dona Lúcia entrou na sala empurrada por Camila e acompanhada por 2 agentes. Valéria empalideceu na hora, como se tivesse visto um fantasma. "Surpresa", disse a idosa, a voz fraca, mas firme. "Eu não estava descansando em clínica nenhuma. Eu estava presa." Rafael sentiu as pernas falharem. Camila manteve a cabeça erguida. Valéria só conseguia repetir: "Isso é armação, isso é mentira." Mas pela primeira vez desde que entrou naquela casa, a mentira dela não encontrou lugar para se esconder. O delegado pediu silêncio e iniciou o que parecia mais uma audiência do que uma conversa. Colocou o celular de Camila no centro da mesa, conectou ao sistema de som e deixou que o áudio falasse por si. E ele falou. A voz de Valéria escorreu pelo ambiente como veneno. "Assim que essa velha sair do caminho, o dinheiro vai ser nosso. Ele assina tudo sem ler." A cada frase, Rafael ficava mais pálido. E os funcionários que haviam sido humilhados por meses trocavam olhares incrédulos. Quando o áudio terminou, o silêncio tomou conta. Valéria tentou se levantar, mas as pernas tremiam. Procurou o olhar de Rafael como quem busca salvação, mas encontrou apenas decepção. "Por favor, amor, eu posso explicar", ela murmurou. Ele respondeu: "Explica para a polícia." Renato, pressionado, tentou jogar toda a culpa nela. Mas os áudios deixavam claro que ambos estavam juntos, cúmplices de um golpe perverso. O delegado então anunciou: "Vocês estão detidos por sequestro, estelionato e tentativa de fraude patrimonial." A máscara finalmente caiu, e caiu com estrondo. Mas antes de ser conduzida, Valéria tentou um último ataque, o mais sujo de todos, virar a mesa expondo o passado de Camila. "E essa aí?" gritou ela. "Conta pra eles que você já teve caso de polícia. Conta que você é problemática, que já se meteu em confusão com o patrão. Conta que você não é essa santa, não." Rafael arregalou os olhos. O delegado virou o rosto para Camila. A sala inteira silenciou. Com o coração apertado, mas sem medo, a faxineira respirou fundo e disse: "É verdade.
Eu fui testemunha num caso grande anos atrás. Denunciei um patrão que desviava dinheiro e batia nos funcionários. Ele tentou me calar. Por isso tive que mudar de bairro. Por isso nunca contei nada, mas eu nunca fiz nada errado. Eu só contei a verdade. O delegado complementou. Ela foi heroína naquele caso. Salvou mais de 15 funcionários. Os funcionários da mansão começaram a aplaudir baixinho. Dona Lúcia apertou a mão dela e disse: eu sabia. Valéria percebeu que tinha perdido tudo, inclusive a chance de inverter a narrativa. Com a verdade exposta, a sala virou um tribunal moral. Rafael se aproximou de Camila, ainda visivelmente abalado, e disse a frase que ela jamais esqueceu. Me perdoa por ter duvidado de você. Eu devia ter te protegido. Camila segurou as lágrimas porque o momento não era de desabar, era de concluir. O delegado pediu que Valéria e Renato fossem algemados, e ao serem conduzidos até a porta, funcionários que sempre foram humilhados abriram caminho sem olhar na cara da criminosa. A casa respirou alívio pela primeira vez em meses. A tentativa de golpe tinha sido desmontada. A mãe estava segura. A verdade tinha vencido, e tudo isso porque uma faxineira, invisível aos olhos do mundo, decidiu enxergar o que todo mundo fingia não ver. Mas ainda faltava a virada final, a que mudaria para sempre o lugar de Camila naquela mansão e na vida de Rafael. A sala da mansão Monteiro permaneceu em silêncio, mesmo depois que Valéria e Renato foram conduzidos para fora algemados. Como se cada objeto, cada quadro e cada parede precisasse de alguns segundos para absorver o que acabara de acontecer ali dentro. Rafael, ainda parado no centro do tapete persa, sentia o chão tremer sob seus pés, mesmo estando em terreno firme. Era como se o mundo que ele acreditava conhecer tivesse desmoronado por inteiro. E só agora ele percebesse quantas rachaduras já existiam antes mesmo do golpe final. A imagem de sua mãe, fraca e quase irreconhecível na cadeira de rodas, queimava em sua mente, misturada ao som da voz doce e completamente falsa de Valéria nos últimos meses. Era difícil aceitar que a mulher que ele imaginou levar ao altar não só mentiu, mas quase destruiu tudo que ele amava. Camila observava Rafael à distância, com o coração apertado. Sabia que não era hora de aproximação, nem de julgamento, porque antes de tudo ele precisava respirar de novo. Mas ao mesmo tempo sentia algo diferente no ar. Um respeito silencioso, um reconhecimento que nunca tinha sido dado a ela, não pela falta de mérito, mas pela miopia de quem nunca viu a força que mora em quem limpa, em quem organiza, em quem sustenta a casa sem pedir aplauso. Ali, naquele minuto suspenso, começava a nascer algo que mudaria para sempre a posição dela naquela família, mesmo antes de qualquer palavra ser dita. A primeira pessoa a quebrar o silêncio foi Dona Lúcia. Mesmo debilitada, ela levantou levemente a cabeça, respirou fundo e disse, com a voz fraca, mas firme o suficiente para atravessar cada canto da sala: se hoje eu tô viva, é por causa dessa menina. A frase ressoou como sentença divina. Rafael virou o rosto para Camila e, pela primeira vez, enxergou a funcionária não como parte do fundo da casa, mas como protagonista de tudo aquilo. Camila, ele tentou dizer, mas a voz falhou. Ela se aproximou devagar, segurando o pulso da idosa para ajustar a manta, e respondeu com simplicidade: eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Mas era mentira, e todos sabiam. A maioria teria ficado calada. Teria fechado os olhos, teria se protegido primeiro. Camila, não. Camila colocou a própria vida, o emprego, a reputação e até o futuro em risco para salvar uma família que, apesar de querida, não era a dela. E era justamente isso que tornava seu gesto tão grandioso. A enfermeira da ambulância pediu permissão para levar Dona Lúcia ao hospital. E enquanto empurravam a cadeira para fora, a idosa apertou a mão da faxineira e murmurou: minha filha, você não sabe o tamanho da luz que colocou nessa casa.
As palavras fizeram Camila fechar os olhos por um segundo, porque segurar lágrima dói mais do que deixar cair. Depois que a ambulância partiu, Rafael pediu para todos os funcionários permanecerem na sala. Era a hora de reparar a cegueira que durou meses e quase custou a vida de sua mãe. Ele olhou para cada rosto ao redor, gente que servia àquela casa havia anos, gente que conhecia mais a rotina da família do que muitos parentes, e pediu desculpas. "Eu falhei com vocês", disse, e sua voz carregava vergonha real. "Eu deixei aquela mulher pisar em quem sempre foi leal a mim. Eu não ouvi quem devia ouvir. Eu não enxerguei quem realmente cuidava da minha casa." Muitos funcionários baixaram a cabeça emocionados. Não estavam acostumados a ver patrões pedindo desculpa. E então veio a frase que fez Camila sentir o coração bater mais forte. "E eu nunca deveria ter duvidado de você, Camila." Ele se virou diretamente para ela, sem desviar o olhar. "Eu sei que nada que eu diga agora conserta o que você passou, mas se hoje eu ainda tenho família, é por sua causa." A faxineira respirou fundo, tentando manter a calma, mas a voz saiu em sussurro. "Eu só queria proteger o que era certo." Os dias seguintes foram de reconstrução. A imprensa descobriu sobre a prisão de Valéria e de Renato, transformando o caso em manchete nacional. Noiva golpista tenta dar golpe milionário e sequestra sogra. Funcionária salva a família. A cada nova notícia, Camila sentia o mundo se aproximar demais, como se estivesse sendo puxada para um palco que nunca pediu. Mas dentro da mansão, as coisas começaram a ganhar brilho novo. Rafael passou a revisar contratos assinados nos últimos meses e descobriu vários documentos suspeitos que Valéria tentou validar usando a fragilidade momentânea de sua mãe. Chamou advogados, cancelou cláusulas, desfez procurações, recuperou parte dos bens quase desviados e, no meio desse caos organizado, percebeu algo que nunca tinha enxergado antes. Camila era o coração invisível daquela casa. Ela orientava os funcionários, acalmava os nervos da cozinheira, reorganizava horários, mantinha a casa viva enquanto tudo parecia ruir. A presença dela, silenciosa e forte, se tornou pilar, enquanto ele tentava recolher o que restou do desastre emocional. Era impossível olhar para ela e não ver que seu papel já ultrapassava há muito tempo o de apenas faxineira. Na tarde mais tensa daquela semana, Rafael chamou Camila ao escritório, o mesmo espaço onde tantas decisões erradas foram tomadas nos últimos meses. Ela entrou com receio, imaginando que talvez fosse despedida formalmente, já que ainda não tinha voltado oficialmente ao trabalho. Mas quando viu a expressão dele, percebeu que o momento era outro. Ele fechou a porta devagar, respirou fundo e disse: "Camila, eu preciso reparar um erro." Ela permaneceu em pé, mas ele gesticulou para que sentasse, algo que ela nunca tinha feito ali. "Eu deixei aquela mulher destruir a confiança que você sempre construiu com a minha família. Eu falhei com você, e por isso, se você permitir, eu gostaria que ocupasse um novo lugar aqui." Camila franziu o senho, confusa. Rafael continuou: "Eu não quero você como faxineira. Quero você como governanta da mansão Monteiro. Quero que você cuide dessa casa, dessa empresa familiar, dessa estrutura, porque foi você quem a manteve de pé quando eu mesmo quase destruí tudo." Camila levou a mão à boca surpresa, sem conseguir responder por longos segundos. Quando finalmente conseguiu falar, Camila disse a frase que faria Rafael sorrir pela primeira vez em muitos dias: "Eu aceito, mas não sozinha." Ele franziu o senho e ela explicou: "Se eu for governanta, todo funcionário dessa casa vai ser tratado com respeito. Ninguém mais vai ser humilhado por causa de dinheiro, ninguém mais vai trabalhar com medo, ninguém mais vai ser invisível." Rafael sentiu um nó na garganta. Ele assentiu devagar e disse: "Aconteceu aqui o que acontece em muita casa rica. Quem mais sustenta a família é quem menos tem voz. Mas isso vai mudar.
Foi a primeira vez que Camila viu verdade nos olhos dele. Não a verdade que diz o que sente, mas a verdade que promete mudar comportamento. Ela então completou: eu não faço milagres, mas eu faço casa. E essa aqui precisa de muito cuidado ainda. Eles riram levemente, a tensão quebrada por alguns segundos. E naquele riso havia algo precioso. Respeito mútuo, parceria nascendo, confiança sendo reconstruída tijolo por tijolo. A notícia da promoção se espalhou entre os funcionários mais rápido do que o perfume caro que Valéria deixava pela casa. A cozinheira abraçou Camila chorando. O jardineiro apertou sua mão com orgulho. E até o segurança, que raramente esboçava emoção, disse: finalmente alguém justo com a gente lá em cima. E assim, a mansão Monteiro começou a ganhar novos contornos. Corredores antes pesados voltaram a ter vida. Portas que viviam fechadas foram abertas. E pela primeira vez, em muito tempo, a casa parecia respirar paz. Rafael observava tudo de longe, sentindo uma mistura de alívio e gratidão. A mulher que quase destruiu sua vida estava atrás das grades, e a mulher que salvou sua família caminhava agora como liderança, não como sombra. Na varanda, olhando o pôr do sol dourando o jardim, Camila respirou fundo e sussurrou: valeu a pena. Não porque ganhou um cargo, mas porque salvou uma vida, restaurou uma família e provou para todos e para si mesma que coragem não depende de título, dinheiro ou poder. Depende de caráter. Mas ainda faltava o último capítulo, o que selaria o destino de cada um e mostraria que até finais felizes podem carregar novas reviravoltas. Os dias seguintes à queda de Valéria e Renato foram uma mistura de reconstrução emocional, ajustes práticos e uma sensação de alívio que a mansão Monteiro não sentia havia meses. Mas apesar da calmaria aparente, havia dentro de cada pessoa daquela casa uma espécie de cicatriz recente, como se todos tivessem acordado de um pesadelo coletivo que quase destruiu tudo. Rafael, principalmente, sentia um peso enorme sobre os ombros. Não apenas a culpa por não ter enxergado a verdade, mas também a responsabilidade de recompor sua família, sua empresa e, principalmente, a confiança da mulher que mais provou amar aquela casa sem pedir nada em troca: Camila. No hospital, ele acompanhava a recuperação de Dona Lúcia com uma devoção que nunca tinha demonstrado antes, ficando ao lado da mãe noite adentro, segurando sua mão enquanto ela dormia, pedindo desculpas baixinho todas as vezes que lembrava de tê-la deixado sozinha com uma mulher que quase a matou. Eu devia ter te escutado, me perdoa, repetia. E mesmo fraca, a idosa apertava sua mão e dizia com a voz rouca: a vida às vezes ensina do jeito mais duro, meu filho. O importante é que você acordou. A cada dia que passava, a sombra de Valéria se desmanchava e a presença de Camila se tornava ainda mais essencial. Enquanto isso, a investigação policial avançava com rapidez. Com os áudios, as testemunhas e o estado clínico de Dona Lúcia, o Ministério Público abriu um processo robusto contra Valéria e Renato. A mídia, que fareja escândalo como abelha, sente cheiro de flor, transformou o caso em manchete. Noiva tenta aplicar golpe milionário e mantém sogra em cárcere. Faxineira heroína salva família de empresário. Motorista cúmplice detalha plano de morte natural. A cada reportagem divulgada, mais pessoas começaram a olhar para Camila com admiração. Algo novo demais para uma mulher acostumada a doar sua força sem receber aplauso. No entanto, ao contrário do que muitos fariam, ela não se deslumbrou. Ainda acordava cedo, arrumava a casa com a mesma dedicação, organizava a rotina dos funcionários, visitava Dona Lúcia no hospital e sempre passava na delegacia para acompanhar de perto cada avanço do caso. A força dela se tornava ainda mais evidente. Não buscava reconhecimento, buscava justiça. E justiça finalmente estava chegando. Em pouco tempo, Valéria foi transferida para o presídio feminino, onde aguardaria julgamento. Renato, por colaborar parcialmente,
recebeu outra pena, mas ainda assim seria responsabilizado. O sistema jurídico, tão falho em tantas histórias, desta vez estava funcionando, porque Camila se recusou a desistir. Quando Dona Lúcia recebeu alta e voltou para casa, a mansão Monteiro viveu um momento que ninguém ali esqueceria. A entrada principal estava cheia de funcionários alinhados, não por obrigação, mas por gratidão. Assim que a idosa cruzou a porta, apoiada no braço de Camila, o ambiente inteiro se encheu de emoção. Alguns choraram, outros aplaudiram. Dona Lúcia, emocionada, pediu para ficar sozinha com a faxineira. Sentaram-se no sofá onde tantas conversas já tinham acontecido ao longo dos anos. A idosa segurou as mãos dela e disse: "Você não me salvou só da morte. Você me salvou do esquecimento. Salvou meu filho de um destino terrível. Salvou essa casa do caos." Camila, com lágrimas escorrendo, respondeu: "Eu só fiz o que o coração mandou, Dona Lúcia. Não ia deixar a senhora sofrer." A idosa sorriu. "E é por isso mesmo que você merece tudo o que vem pela frente." Naquele instante, a sensação era de que uma nova era começava, uma era construída sobre verdade, coragem e bondade. E pela primeira vez desde o início da tragédia, a mansão Monteiro parecia respirar paz de verdade. Poucos dias depois, Rafael chamou Camila novamente ao escritório. Mas dessa vez, algo era diferente no ar. Um silêncio solene, uma espécie de reverência invisível que pairava no ambiente. Ele pediu que ela sentasse. Agora, aquilo já não a deixava desconfortável, mas ainda mexia com seu coração. "Camila", ele começou, "desde que você entrou nessa casa, você cuidou da gente com mais dedicação do que muitos que recebiam salário maior. Você viu os bastidores, viu o que ninguém vê e, mesmo assim, continuou do nosso lado." Ela tentou interromper com um "eu só fiz", mas ele levantou a mão e continuou: "Não, você fez muito mais do que seu trabalho. Você foi família quando ninguém mais foi. Por isso eu quero tornar oficial aquilo que já é realidade. Você é, a partir de hoje, a governanta desta mansão, com salário digno, benefícios, autonomia e voz ativa em todas as decisões internas." Camila sentiu que o peito ia explodir. Era mais do que uma promoção. Era o reconhecimento de uma vida inteira invisível. Era finalmente ser vista. "E antes que você diga algo", Rafael continuou, "quero deixar claro, esse cargo não é favor, é mérito." As palavras ficaram ecoando no peito dela como sinos de libertação. Quando a notícia se espalhou, a casa celebrou. A cozinheira preparou o prato preferido de Dona Lúcia, o jardineiro colheu flores do jardim para decorar a entrada, e até os seguranças, geralmente discretos, fizeram questão de cumprimentar Camila pessoalmente. A governanta recém-nomeada, porém, não deixou que o momento se transformasse em vaidade. No mesmo dia, reuniu todos os funcionários e disse: "A partir de hoje, ninguém aqui vai se sentir menos do que ninguém. A porta do meu escritório vai ficar aberta. Se tiver injustiça, eu vou resolver. Se tiver problema, eu vou ouvir. Essa casa só ficou de pé por causa de vocês, e agora vai ficar mais forte ainda." O discurso emocionou a equipe, que sabia exatamente o tipo de líder que acabava de ganhar. Uma líder que entendia o peso de cada função, porque já tinha vivido todas elas na pele. Camila, que começou pegando panos no fundo da lavanderia anos atrás, agora determinava escala, aprovava orçamento, organizava eventos, supervisionava a manutenção e, principalmente, cuidava da harmonia interna da casa. Era como se a estrutura inteira finalmente tivesse encontrado o eixo certo. Com o tempo, Rafael passou a confiar mais e mais em Camila, não só como funcionária, mas como conselheira de vida. Ela ajudava a reorganizar os documentos da empresa, opinava sobre contratações, sugeria melhorias para a casa e até acompanhava reuniões quando necessário, sempre com a mesma postura elegante e humilde que conquistara todos. Dona Lúcia, já recuperada e mais forte a cada dia, assistia à transformação com orgulho.
Meu filho só está no caminho certo porque aprendeu a ouvir quem vale a pena, ela dizia. E aos poucos, a relação entre Rafael e Camila também mudou. Não de forma romântica, mas de forma profunda. Respeito mútuo, parceria moral e uma conexão que só se constrói quando duas pessoas atravessam juntas algo traumático. Ele a consultava sobre decisões difíceis, pedia conselho sobre a empresa e sobre a vida, e ela, sempre honesta, o guiava com a maturidade que a vida lhe ensinou à força. Era bonito de ver. Um milionário que finalmente entendeu que riqueza mesmo se mede em caráter. E uma mulher que finalmente descobriu que sua força podia transformar não só a própria vida, mas também a vida de todos ao redor. Ao final de tudo, quando a poeira do escândalo finalmente baixou e a mansão voltou a ser um lar, Camila saiu para a varanda ao entardecer. O mesmo lugar onde tantas vezes chorou escondido, acreditando que ninguém jamais saberia a verdade. O jardim estava iluminado pela luz dourada, e o vento suave parecia acariciar sua alma. Ela respirou fundo e deixou escapar um sussurro emocionado. Eu consegui. Não significava que venceu uma batalha contra a noiva golpista. Significava que venceu contra o destino que tentaram impor a ela desde pequena. O destino de ser invisível, de viver nas sombras, de nunca ser ouvida. Agora, ela era governanta, guardiã da família Monteiro, parte essencial de uma história de superação. A justiça puniu quem merecia. Rafael recuperou a empresa e aprendeu a olhar com o coração. Dona Lúcia renasceu e ganhou ainda mais admiração pela força, e a casa, antes doente, virou símbolo de recomeço. E assim, no final de um enredo que tinha tudo para terminar em tragédia, venceu a verdade, venceu a coragem, venceu a mulher improvável que ninguém imaginava capaz, mas que sempre soube que, quando a maldade faz barulho, é a bondade silenciosa que derruba o mundo inteiro. E dizem que até hoje quem passa pela mansão Monteiro sente no ar um aviso. Ninguém engana essa família de novo, porque agora tem alguém lá dentro que enxerga tudo. E aí, o que você faria no lugar da Camila? Você teria coragem de enfrentar uma golpista perigosa, mesmo sabendo que podia perder tudo? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa reviravolta absurda. E se essa história te prendeu do começo ao fim, curte, compartilha e marca alguém que ama uma boa reviravolta. Porque quanto mais gente assistir, mais histórias incríveis eu trago para vocês. E lembra, às vezes, o herói da história é justamente quem ninguém enxerga.